Olá, pessoal. Só para adiantar, o assunto de hoje é imperdível. É indispensável para a ampliação dos conhecimentos quanto aos relacionamentos. Bom, um merecido boa noite para todos vocês que nos acessam ou mesmo nos acompanham numa demonstração de interesse pela autoevolução através da autopesquisa. Como um dos autopesquisadores deste projeto estudo ou laboratório semanal de autopesquisa, eu, Zamit Zumba, em nome da coordenação, cumprimento todos os compassageiros evolutivos e intra e extrafísicos que nos assistem como forma de gratidão pelo incentivo e amparo recebidos. Hoje, como já adiantei, conduziremos mais um assunto relevante, numa abordagem que pode até ser considerada incomum e até inusitado, mas ampliará bastante a compreensão sobre este sempre oportuno tema. Que tema é este? Tipos de assédios sexuais extrafísicos. Faremos a apresentação pelo paradigma consciencial, portanto, sejam bem-vindos. Trazemos como realidade que o soma ou o corpo tem sexo, sim. A consciência, não. Em nossa convivência multidimensional, ao explicarmos as realidades interdimensionais para as pessoas, promovemos atos de muito mais benevolência do que dar um pão de ló para elas mesmas, segundo os fundamentos da interdimensionalidade consciencial. E só temos uma maneira de fazer isso, que é pela tarefa do esclarecimento, considerada ainda por muitos um remédio amargo ou uma verdade antipática, mas que para nós outros ela é eficaz, ela é desassediadora. Ou seja, apesar dos pesares, vale sempre o esforço de se dedicar, né, nossa vida humana à tarefa interassistencial. Isto de uma forma intrafísica, mas também extrafísica, ou seja, multidimensional do esclarecimento. Enquanto estamos abordando o assunto aqui, temos o campo intrafísico, ou seja, as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir pela gravação, mas, concomitantemente, todo um público extrafísico que se interessa pelo assunto. Então, é algo que procuramos fazer semanalmente, né, aqui e por outros meios também. Esclarecimento é socorro. Sempre vale ter cuidado. A moral humana mais comum é a hipocrisia. Ok? Tipos de assédios sexuais extrafísicos. Esse tem como texto básico, artigo básico, muito bem feito, muito bem pesquisado, por Alexandre Pereira, sobre pesquisas da consciência ao longo de mais de 20 anos em seus estudos. Ele faz questão de informar que esse conteúdo é fruto de suas opiniões e interpretações pessoais, apesar de embasadas em pesquisas. Portanto, fiquem com a ideia geral, mas se aprofundem e também tenham suas próprias experiências. E vamos lá para o desenvolvimento. E prestemos atenção que tem uma fundamentação lógica, ampla, objetiva e
de muito interesse. Não se pretende falar aqui dos assédios em ambientes de trabalho, entre patrões e empregados ou algo do gênero, mas sim das influências de seres extrafísicos, conhecidos como espíritos ou entidades. Espíritos ou entidades, esses, né, que interferem em sua ou em nossa vida sexual, quando não compreendida, tá? Essas personalidades extrafísicas carentes gostam de absorver energias de padrões ainda primitivos. Infelizmente, os assediadores de base sexual estão entre os mais frequentes na humanidade e em suas manifestações. E aqui é uma primeira perguntinha para reflexão. Você suspeita de alguma influência negativa em sua sexualidade? Passe a prestar atenção se ainda não percebeu. Vamos para um dos tipos. O primeiro, necessidade de ver pornografia. De forma moderada, a pornografia pode ser um aditivo que apimenta a vida sexual do casal, caso ambos componentes se sintam confortáveis com esse tipo de abordagem. Entretanto, a necessidade diária de ver pornografia expressa um tipo constante de assédio sexual que precisa desse padrão de pensamentos ao longo do dia. Ou seja, vive-se imerso numa espécie de masturbação mental cotidiana. E a ausência de pornografia traz angústia, como também necessidade de cada vez mais voltar a fazer. Não é por acaso que os aplicativos de celular têm tornado o assédio de base sexual ainda muito mais intenso, pelo compartilhamento contínuo desse tipo de produto. Então, dá para já saber sua posição diante desse contexto. Vamos para o tipo número 2, dominação pelo sexo. O uso do sexo como um instrumento de convencimento, um instrumento de barganha, né, um instrumento de controle ou manipulação, é uma das formas mais desprezíveis de assédio. Então, fazer dessa prática uma maneira de atingir seus objetivos obscuros, né, ou egoísticos, tá, sempre de modo interesseiro, é prática comum nas comunidades extrafísicas ou colônias espirituais, mais doentias ou consideradas paratrosféricas. Daí dá para ver se conhece alguém ou se já passou por essa situação de domínio pelo sexo. Aí vem o que comumente conhecemos como congressos sutiles. Ao acordar, você já teve a forte sensação de ter feito sexo durante a noite? Parecia real? Isso realmente aconteceu? Pois bem, se você respondeu afirmativamente, saiba que uma ocorrência muito comum e normalmente patológica é a união sexual extrafísica, que é o congressos sutiles. Isto é, a pessoa permite a abordagem sexual durante a noite, enquanto está fora do corpo, ainda que não tenha total consciência do mesmo. Acontece que essa abordagem é notadamente doentia, por ter as próprias energias vampirizadas por seres carentes, e muito carentes. Sexo extrafísico é basicamente um sinônimo de drenagem energética.
de pessoas ingênuas e incautas. E aqui trouxemos para a autorreflexão a seguinte pergunta: você passa o dia evocando temas voltados à sexualidade e promiscuidade? Preste atenção, porque se assim for, está evocando assédio extrafísico doentio. Quarto tipo, ocorrência de orgasmo frustro. Ou seja, quando a pessoa está chegando ao clímax do orgasmo, ela simplesmente perde o prazer. A sensação de frustração ocorre por não saber como essa sensação pode ter simplesmente sumido ou roubada, do nada, à sua vontade, simplesmente. Caso isso ocorra eventualmente, com você fica constatada a óbvia interferência de seres energívoros drenando as energias sexuais durante o seu auge. Assim, né, podemos até dizer que perder o prazer nessas condições não é normal e também não é aceitável, né? Quem gostaria de passar por essa situação? E uma perguntinha aqui: quem realmente é o dono do seu sexo chakra? Você ou as consciências energívoras, assediadoras, né, sugadoras de energias sexuais? Quinto tipo, devaneios constantes com cenas sexuais. Você vive pensando em sexo? Tudo remete para algo sexual? Eu conheço gente, amigos, inclusive no trabalho há muito tempo, que só pensava nisso. Todas as brincadeiras dele eram dessa forma. E eu nem entendia por que tanto isso. Depois dos estudos, eu comecei a notar quais eram as suas verdadeiras companhias extrafísicas. Tanto quem consome pornografia como quem vive insatisfeito com algum ponto na área da sexualidade acaba tendo devaneios aparentemente bobos e persistentes sobre sexo. Da mesma forma, ocorre no período noturno, enquanto se está fora do corpo, onde a todo momento o tema sexo não sai do pensamento. Entretanto, isso não significa que seja por causa de forte libido ou intensa ativação do sexo chakra que isso acontece. Na verdade, a raiz de tudo é a carência. Um pequeno devaneio pode ser forte chamariz para um assédio sexual extrafísico. O sexto tipo é a masturbação excessiva. Em muitos casos, mesmo tendo um parceiro fixo e com vida sexual ativa, a pessoa sente uma compulsão que nunca acaba por orgasmos. É a insaciabilidade. Neste caso, evidencia-se o monopólio do chakra sexual perante os demais e cabe lembrar que tanto a hiperatividade quanto a hipoatividade são disfuncionais. Por exemplo, em adolescentes, né, excesso de masturbação é comum e natural, mas quando excede o saudável, começa a se tornar um problema físico e de assédio extrafísico. Outro ponto, assim, né, outro ponto que aflige muitos indivíduos é a culpa por se masturbar, como se estivesse fazendo algo impróprio ou pecaminoso, próprio das religiões, que colocam isso na mente de cada seguidor. Sétimo tipo, traição conjugal. Os relacionamentos extraconjugais evidenciam os assédios extrafísicos da relação.
A figura do amante é a mesma do assediador materializado do casal. Ou pior, quem é casado e tem sedentos, né, olhos de solteiro, né, provavelmente já é um adúltero fora do corpo há muito tempo. Ou seja, quando se projeta, é o que mais faz extrafisicamente. É óbvio que existem milhares de pessoas interessantes no mundo. Só que chegar ao ponto de fazer sexo com outro, ou com outra pessoa, né, ou com outro ser, né, estando comprometido, traz enorme transtorno kármico, pessoal e também grupal. Não existe a desculpa de que a carne é fraca, pois o que existe é a vontade débil e a cosmoética falha. A pior traição é quanto a si próprio, a si mesmo. Aí vem a perguntinha: você é leal quanto aos seus próprios princípios? Como questão, trouxemos. Existe algum item sexual que não sai dos seus pensamentos? Sente que isso atrapalha de alguma forma? Reflitamos. Oitavo item: utilização da prostituição. Outra evidência do assédio sexual é a utilização da prostituição como forma de satisfação pessoal. Pagar para ter prazer é provavelmente o negócio mais antigo da humanidade e um dos mais negativos também. Isto é, quem é adepto da prostituição, no fundo, trata as pessoas como objetos sexuais, como se fossem isentos de sentimentos e pensamentos. Algo que serve apenas para uma rápida satisfação, pouco importando se a pessoa, né, ou garota de programa, vai se satisfazer ou não. Os envolvidos na prostituição precisam desenvolver a afetividade, né, a afetividade madura, para sair desse tipo de patologia. Você trata o sexo como negócio? Nono item: participação em orgias. A participação em orgias demonstra um alto nível de permissividade ou promiscuidade e expressa as companhias extrafísicas doentias que o acompanham. Quem participa dessa prática geralmente não quer e nem consegue barrar os assédios sexuais, já que tudo vale, né? E qualquer pessoa satisfaz. Não saber dizer não é o pilar de toda forma de assédio e influência por seres patológicos. Mais uma perguntinha? Você já acordou com nítida sensação de ter estado no sexo grupal? Décimo item: associação de prazer com dor. A rigor, a prática sexual deve ter como finalidade o prazer e o bem-estar pessoal e conjugal. Personalidades adeptas do sadismo, né, que sentem prazer, né, em gerar dor no outro, e do masoquismo, aquelas pessoas que sentem prazer ao sofrer, têm em sua essência uma sexualidade ligada à dor e à raiva. Nesses casos, ao que tudo indica, a maioria tem mais raiva em seu íntimo do que prazer, ou do que tesão. Carinho, respeito,
e intimidade, para essas pessoas são atitudes desestimulantes, né? Ou, entre aspas aqui, broxantes. Você tem satisfação íntima ao sofrer ou causar sofrimento sexual? E 11º item, fetiches, obcecantes. Uma questão psicológica que pode causar inúmeros episódios assediadores é a ideia fixa por algum fetiche, ou seja, fantasia sexual. No entanto, mesmo o indivíduo realizando tão almejado desejo, ainda assim a ideia obcecante não se dilui e ainda permanece como brecha ou link para as companhias assediadoras. A questão pode envolver temas mais comuns quanto ao fetichismo, como, por exemplo, o voyeurismo, o exibicionismo, a erotomania, a zoofilia e outros tantos. Todas as consciências têm suas preferências e singularidades, mas a questão é não sorver padrões e influências patológicas nesse processo. Por isso que o assunto está vindo à tona, porque as estatísticas mostram o quanto nessa área a consciência hoje está praticamente entregue aos assediadores sexuais extrafísicos. Portanto, é um tema bastante oportuno e esclarecedor para que haja uma reflexão e se perceba como se encontra diariamente em seu convívio, em seus relacionamentos. Ok? Vamos então para as considerações finais? Tudo bem. Como nós sempre falamos, são considerações interpretativas relativas. De todas as atividades sexuais, a mais explícita quanto ao assédio extrafísico é o estupro. Nem é preciso citar a quantidade de atitudes doentias existentes nesta ação. Então, é importante ressaltar que esta abordagem não tem nenhuma intenção de dizer o que se deve ou não fazer em matéria de sexo. É apenas uma interpretação ou mesmo análise pessoal baseada em pesquisas, pois cada um tem o livre-arbítrio e é responsável perante seus próprios atos. Agora, se algo nesta área o incomoda, tenha a ousadia de refletir e, se for o caso, de mudar ou de se reciclar. E se achar que está tudo bem em sua vida sexual, esqueça essa interpretação e siga em frente. Você é quem decide. Não esqueçamos de que vivemos numa época de pessoas frustradas com o próprio desempenho sexual, em função da grande influência exercida pela indústria pornográfica. E aqui a gente pode acrescentar que a falta de orgasmo feminino, a disfunção erétil e a ejaculação precoce estão atualmente entre os temas mais problemáticos da sociedade e, por si só, constituem um enorme assédio de ordem mental. Pergunta final.
para a autorreflexão. Você vive uma vida sexual tranquila, perturbada ou inexistente? Como disse, para a autorreflexão. Tudo bem? Alguma colocação? Ok. Como disse logo no início, o artigo básico tem como título Tipos de Assédios Sexuais Extrafísicos, por Alexandre Pereira. Acrescentamos dados tirados do Tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, do professor Valdo Vieira, está disponível na editora Editares. E do livro Léxico de Ortopensatas, volume 1 e 2. Autopesquise-se. Só assim você se apresentará a si mesmo, sabendo quem realmente você é. Gratidão a todas as consciências intrafísicas e a todas as consciências extrafísicas. E até o próximo tema. Boa noite.